coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. Bom, hoje a gente começa o dia de domingo aqui no posto Jardim Botânico, que nosso querido amigo está abastecendo com a gasolina aditivada. Hoje, domingo, rodar em São Paulo automático. Afinal de contas, você se despreocupa das marchas e da embreagem. É isso. E tá um sol bonito, então vale a pena pegar o carro com ele. É bom que é preto e sem ar-condicionado, significa que vamos sofrer. Mas não tem problema, é assim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. E no ato contínuo da semana... E agora esse negócio... Ah, vai ficar esse treco pendurado aí. Você vai ficar... deixa. E no ato contínuo da semana, o que que acontece? Estamos andando aqui com o nosso querido automático. E eles, em pleno domingão à noite, umas 8 e pouco da noite. Vou soltar um turbo premium. Ao contrário, da região dali do cemitério do Araçá, depois passando por baixo daquele viaduto da Paulista e depois o trecho do Dr. Arnaldo Paulista, enfim, o pedacinho da Paulista lá. E aí eu termino as nossas transmissões de hoje. É isso aí. Aqui na famosa Manoel da Nóbrega, também antigamente chamada de Pedro Taques. Pois bem, é a rodovia que sai da Imigrantes depois dos túneis e chega em Praia Grande. Essa parte aqui plenamente civilizada, também por R$ 33,20 o pedágio. Tinha que ser civilizada mesmo. A Ecovias enfia o pé na jaca. Pois bem, tá pagando aquela ponte até hoje. Mas o fato é que a rodovia é um tapete. E aqui temos 3 pistinhas, e andamos bem. E aqui a pista vai bem. Se você seguir adiante, tudo ruma para Curitiba. Vai seguindo. O fim dela é na BR-116, praticamente no Fazendeiro. Passa, portanto, por outros municípios daqui da Baixada. Praia Grande, em seguida Mongaguá, em seguida Itanhaém, Peruíbe. E aí segue a Serrinha, mais 50 quilômetros. Você passa por Itariri, mais alguns que eu não lembro o nome, e chega finalmente na BR-116, quase na altura de Registro, depois, portanto, dos túneis. É um bom caminho, já fizemos essa viagem diversas vezes, e muitas vezes é até mais legal ir aqui por baixo do que lá por cima, por São Paulo, que tem aquela parte ruim lá de Itu, aquele pedaço que geralmente é muito congestionado e geralmente tem muitos acidentes. Mas aqui vai bem. A única coisa chata é que nos últimos 20 quilômetros dessa estrada ela é mão única. Então você vai e vem, portanto farol ligado e segue. E aí só tem uma pista. Essa parte é chata, mas é raro você pegar trânsito, especialmente se você vai para Curitiba num horário civilizado. Civilizado é 6 da manhã, 7 da manhã, não tem ninguém nessa estrada. E aí vai bem. Mas hoje não é uma viagem para Curitiba. Próximo final de semana, sim. Aí sim, inauguramos o mês de abril em Curitiba. Exatamente, já está tudo pronto e vamos para Curitiba em 2 movimentos. Provavelmente com o nosso querido Monza CCV, também conhecido como Monza 85/86 ou 85 fase 2, 1.8 duas portas prata álcool.
É o mesmo que foi nos últimos episódios para Campos do Jordão, fazer o famoso bate-volta. Vamos, portanto, para Curitiba e descobrimos, ou redescobrimos, como é que se fala? A velocidade de cruzeiro perfeita para o nosso querido CCV, que é 2.900 giros, 88 km por hora no Waze, que é por satélite, e vai. Então, é uma boa. A do 500EF é um pouco mais alta, né? Você pode ir mais tranquilo a 2.400 giros e você está a 90 km por hora. Então, também é um bom passeio. Mas como nós já fomos para Curitiba da última vez justamente com o 500EF, então agora a ideia é com o CCV. É isso mesmo. De qualquer forma, vamos depois, e nós não decidimos ainda se nós vamos fazer uma loucura com o automático ou vamos fazer uma loucura com o 500EF, não sei. Dureza, esse barulho do inferno. Vamos apertar aqui o vidro. Ah, que maravilha. Aqui estamos na Pedro Táxi novamente com o 500EF e veio bem, tá? Veio bem, temperatura controlada depois da regulagem. Que regulagem que nós fizemos? A entrada, o parafusinho da entrada de ar da TBI e o fluxo de ar. Da onde, meu amigo? O fluxo de ar do elemento de entrada da Bosch. E aí veio bem, é isso. E vamos que vamos. Bom, agora embalamos novamente um 80 por hora porque a polícia estava caçando alguma coisa ali, não sei o que era, mas tinha algum rolo. Ou ficou com dúvida, né? Tá no carro, ficou olhando, lanterninha na mão, tá procurando alguma coisa. Bom, ainda bem que não estão procurando Monza. Então vamos. Também quem é louco de fazer crime com Monza? Só se colocar o carrinho de cimento em cima e vamos embora, né? Mas aí é um crime de construção. Pode ser também. É isso. Bom, manutenções previstas. Estamos aqui avaliando uma manutenção talvez preventiva do automático. Tô achando que o disco já tá com 1 milímetro a menos ali, a pastilha já tá meia vida, ele já tá apitando. Tá na hora de falar lá no Paulo, troca discos e pastilhas. Isso é fácil. Mas aproveitando que você vai fazer discos e pastilhas, já que vai levantar o carro, já vale a pena dar uma olhada se a suspensão dianteira está toda em ordem, né? Avalia lá se tem folga na bandeja, se tem bifô, se o que. Se tiver tudo em ordem, como nós fizemos com o CCV, foi lá, avaliou, trocou disco, trocou coxins no motor e tudo, mas a suspensão estava em ordem. Então, segue a vida. Esse aqui já não. Teve que fazer, alguns meses atrás, toda a suspensão dianteira, amortecedores e ainda saiu de lambuja a caixa de direção. Enfim. Vamos ver no nosso automático, imagino que caixa de direção pelo menos não, já está lá uma recente, né? Já trocamos aquela caixa uma vez por vazamentos, então acredito que não seja o caso. Mas enfim, tem que escolher agora essa semana ou a outra, levar lá e ver o que acontece. E é isso. Bom, galera, pronto, sim. Aqui nós falamos de Monza. O canal se chama Monza Experience porque lá atrás, já que eu decidi ficar andando de Monza para cima e para baixo, eu optei por criar um canalzinho chamado Monza Experience. Tudo no mundo hoje em dia é experience, né? Você quer saber a experiência do seu cliente, a experiência com tal coisa, a experiência com hotel, a experiência com cinema, a experiência até na feira, a gente quer saber a experiência, a moda da experiência. Então nada mais apropriado do que criar um canal chamado Monza Experience, que é a experiência de andar nesse ano de 2023 e nos anos recentes com um veículo velho e fora de linha, que é o Chevrolet Monza, fabricado de 82 a 96 aqui no Brasil. Veículo com longuíssima duração, né? Típico Brasil, né? Daquela época, né? Os projetos eram mais nacionais do que outra coisa e duravam muito, porque é uma forma da indústria baratear seu custo. Então, o Monza foi uma das vítimas. Porém, o Monza, ele leva uma coisa que muita gente não conhece. O Monza não é só um carro velho fora de linha. O Monza, na sua época, foi a grande evolução automobilística brasileira. Nós deixamos, foi a primeira vez que as indústrias brasileiras, no caso a General Motors ou a Chevrolet, tomou a decisão de colocar no Brasil um projeto mundial. Sim, o projeto do Monza foi feito pela divisão da General Motors Opel, na Alemanha, e eles decidiram fazer, a GM Mundial, um lançamento simultâneo praticamente em vários países, até no Japão. Cada um com a sua marca, no Brasil Chevrolet,
na Europa Opel, no Japão Isuzu, na Austrália Holden e nos Estados Unidos Vaux Cavalier. São todas marcas da GM, né? Mas de qualquer forma o carro era o mesmo. O que mudava? O gosto do local. Então, por exemplo, na Austrália o Holden tinha lanternas específicas tanto na frente quanto atrás, mas o projeto era o mesmo. No Japão a mesma coisa, até porque também no Japão tem aquela questão do retrovisor no paralama, foi adaptado. E na Europa é o mais parecido com esse, que é o Opel Ascona. Pois é, o Ascona teve vários projetos, Ascona X, Y e Z. No Brasil o Monza foi o Monza. E aí nós congelamos o projeto até que de 82 a 90, o que mudava nos carros era um pouquinho de motorização, uma versão ou outra esportiva, porque era um pouco de moda, e muito plástico colado na lataria do carro. De resto, o projeto praticamente é o mesmo. Agora, quando chegou em 1991, a GM, 90 na verdade, a GM tomou a decisão de falar, putz, o Monza não vai se sustentar por muito tempo na década de 90, porque já existiam veículos muito mais modernos. A partir dali, ele fez o Monza Tubarão. Pegou sucesso no Monza, que era a velharia comprando Monza, né? Aquele cara que era apaixonado por Monza naquela época. Ah, eu tive 10 Monzas, né? Fala, cara, você não aprendeu a trocar de carro? Mas enfim, o cara teve 10 Monzas, 10 Opalas, né? Às vezes a pessoa que cismava com o carro e ia trocando a cada tempo por um modelo mais novo. É muito louco isso hoje em dia, mas naquela época isso acontecia. Então a GM apostou e a década de 90, pelo menos mais de meia década, até 96, o Monza sobreviveu. Pois é, um veículo completamente antigo, já com injeção eletrônica, enfim, um projeto modernizado, mas um projeto antigo. E ele foi ganhando sobrevida. Com quem? Com os apaixonados pelo Monza, aquela galera da década de 80 que se enraizou no carro e que se deixasse até hoje já está comprando. Esse fenômeno não é brasileiro. Na Rússia, por exemplo, aqueles jipes, né, da Lada, né, o Niva, Lada, aquele negócio todo lá, esses jipes ainda são fabricados, inclusive na versão antiga, mas tem um motivo, não é só uma questão de saudosismo, é uma questão de sobrevivência em regiões geladas. Então, quanto menos tecnológico, muitas vezes é melhor, porque aguenta o tranco de uma região siberiana, por exemplo. Não é o caso brasileiro, aqui é mais por saudosismo mesmo. E foi assim. E eu não estou falando nada diferente, tem gente que é apaixonada por Gol, teve Gol por 40 anos na vida, então diversas mil versões, e assim vai. Então a GM fez esse carro, e aí nós ficamos com esses carrinhos. 2 carros eram nossos aqui de uso, este aqui, que é um Monza 500EF, 2.000, eu nunca lembro, 6.000, 2.000, não sei. Poucas unidades produzidas num único ano, 1990, e aí solta a propaganda para você entender melhor. Como eu gosto, e o conforto, bancos de couro, volante regulado. Tá bom, entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. É isso, Emerson Fittipaldi, contratado, bicampeão mundial de Fórmula 1 e campeão de Fórmula Indy também, ganhou as 500 milhas e tal. Em 89, a GM resolveu colocar injeção eletrônica de combustível no Brasil, porque a Volkswagen tinha saído na frente e era inevitável, as leis de poluentes no Brasil já não permitiriam que o carburador sobrevivesse, então o carburador já estava com os dias contados. A forma de introduzir isso como novidade, ainda capitalizar e mostrar uma imagem de esportividade e vanguarda, foi chamar o Fittipaldi para fazer a propaganda, dado que inclusive a Ford tinha chamado o Ayrton Senna para fazer a propaganda do Escort XR3, a versão esportiva do Sport, que de esportiva tinha pouca coisa, né? Era um motor 1.6 CHT da mesma forma, mas de qualquer forma era um belo carro, e o Senna virou o garoto propaganda. Ele terminava a propaganda dizendo, eu tenho um amarelinho, e tinha mesmo. E o Fittipaldi era um cara mais velho, bicampeão da velha guarda e com grana. Então a GM pegou o fato de ter ganho as 500 milhas, o fato de ser um cara exclusivo, um cara ligado ao automobilismo, bicampeão mundial, não é qualquer um que chega lá, ganhou as 500 milhas e falou, vamos fazer uma série comemorativa. Eu coloco a injeção combustível, colocamos mais alguns apetrechos do carro, como banco de couro, uma série de coisinhas, pegamos o top de linha do Monza, damos uma apimentada nele e vendemos com a série 500EF, 500 de 500 milhas,
EF de Emerson Fittipaldi. E essa série aqui, hoje em dia é um carro bem, para os colecionadores, é um carro bem cobiçado. Só saiu em 2 cores, 2 ou 4 portas, vermelho Rhodes, ou o famoso vinho metálico, ou preto nobre, que é este modelo que nós temos aqui, 4 portas, é isso aí. Pois bem, então é isso, nós ficamos com esses carros. Esse carro eu comprei há mais de 20 anos, comprei também um Monza automático na época, eram carros de uso da família, esse era meu, o automático era da minha esposa, e assim nós rodávamos, cada um com seu carro, levando criança, enfim, a vida com criança pequena, até que depois nós fomos modernizando a frota lá em casa, comprando carros mais novos, mas não vendi, porque eu já tinha gastado tanto dinheiro com esses carros na manutenção, inclusive no automático, retífica de câmbio, retífica de motor e tudo. Eu falei, agora não vale a pena, né? Não vale mais nada. É aquele momento que você olha para a tabela FIP, ele não é um colecionável, e você olha para a tabela FIP e fala, ninguém paga nada, não vale o que vão me dar, não vou fazer nada com esse dinheiro. Conclusão da história, o que você faz? Fica com o carro. E foi o que a gente fez. E aí nós ficamos com esses carros, compramos mais novos, a vida andou, e aí só eu comecei a dirigir esses carrinhos, e aí eu falei, cara, vou aproveitar e vou ficar tranquilo aqui, dirigindo os meus Monzinhas, e fiz um canal que é o Monza Experience, foi isso. Aí, em 2021, graças aos monzeiros de Curitiba e tudo mais, a gente resolveu mudar, e falei, vou me divertir mais um pouquinho, e acabei pegando do Antônio, um amigo lá dos monzeiros de Curitiba, um Monzinha placa preta, 2 portas, 85, com placa já de coleção, e 1.8 a álcool, que a gente chamou aqui de CCV. Vai. O garoto passar, a pessoa tá bem atrasada, então ela começa a grudar na sua bunda com esses mastodontezinhos, carros anabolizados. Pois bem, então foi isso. Então nós aqui andamos com os 3 modelinhos, cada hora a gente vai com um. O 500EF aqui tem vários vídeos no canal, se você não sabe, algumas boas viagens. O 500 o automático idem, passou por colisões, retífica, um monte de coisa e mais várias viagens. E o CCV várias viagens, inclusive episódios atrás fomos com ele 2.000 e poucos quilômetros para Brasília, São Paulo, Brasília, rodamos com o carrinho aqui, bonitinho, e só pôs o álcool. E agora, se você curte viagem, a gente vai falando aqui muitas vezes mostrando a cidade, próximo final de semana, agora, daqui a 2, 3 dias, entraremos aonde? De novo numa viagem para Curitiba, a gente vai muito para Curitiba, gostamos da região, e vamos de CCV, né? Vamos também para Curitiba, dessa vez ou com 500EF ou com automático. E depois vai chegando o momento das férias. E aí no momento das férias a gente vai viajar. Estamos decidindo para onde. E uma viagem de peso. Eu acho legal isso com o carro antigo. Você deixa ele em bom estado, evidentemente, né? Faz as revisões, suspensão, tudo que precisa e põe na estrada. Então é gostoso isso, né? Você vai fazer um negócio, nossa, eu viajei com aquele carro antigo, né? Já comentei várias vezes aqui em vídeo, muitas vezes o pessoal me pergunta, mas você não tem receio de ficar andando com um carro velho? E na verdade eu tenho menos receio de viajar com um carro velho do que com um carro novo. Um carro novo com tudo eletrônico, como eu não sou mecânico, alguma pane eu tenho que chamar a seguradora. Tudo bem, tem a vantagem da seguradora, né? Chama o guincho, põe e leva para uma autorizada. Por outro lado, eu não posso fazer nada, né? Coisas muito básicas a gente consegue mexer. Uma bateria, um alternador, um motor de arranque, uma bomba de combustível, você ainda troca no local. Agora, passou disso, vai precisar às vezes de um scanner, vai precisar de um monte de coisa, e aí eu não vou saber mexer. Não adianta ficar levantando o capô e fingindo cara de entendido, né? A gente não vai ter ferramenta para mexer. Então esse é o nosso... Deixa eu ir pra cá, galera. A gente não vai conseguir mexer. Já esses carrinhos aqui, a esperança é que nunca quebrem, mas se preciso, eu tenho praticamente um arsenal de peças de reposição que eu levo em todas as viagens, além de um jogo de ferramenta que dá para fazer quase tudo. Ah, mas dá para extrair o motor no acostamento? Não, e nem precisaria, né? Não vou trocar uma correia dentada, embora seja simples, mas assim, bomba de combustível, seja ela desse modelo elétrico ou a do modelo carburado, reparo de carburador, toda a parte de ignição, velas, cabos, bobina e toda aquela parte de rotor, tampa, dá para trocar, mangueiras diversas, fusíveis diversos. Então você consegue levar bastante coisa. Módulo de ignição. Então são as coisas que não ocupam muito espaço, você leva no porta-mala. Motor de arranque, um alternador, são coisas simples de trocar e que de repente te ajudam numa viagem. Já precisei recorrer a isso? Raramente. Levo para uma emergência, mas assim, geralmente vai e volta do mesmo jeito e a vida vai seguindo.
E assim a gente vai tendo a experiência. Em alguns dias, como hoje, no trânsito de São Paulo, esse trânsito ruim aqui, hoje até não está tão ruim, e a nossa ideia é justamente colocar o carro para rodar como se fosse um carro do dia a dia. Afinal de contas, é um carro como outro qualquer. Então, cuidado com esses carros. Primeiro, não tem seguro, né? Então você sempre, estacionamento com segurança, nunca deixe chave, coloque todos os alarmes travas possíveis, né? Rastreador por satélite, faz tudo. E mais do que isso, coloque em local confiável, reservado e tudo, para não ter problema. Então essa é a dica de ouro, né? Em termos de violência aqui em São Paulo, como acontece, por exemplo, com os saudosistas do Gol GTI, o Monza, graças a Deus, não é tão cobiçado. Então o que eu quero dizer com isso? Em São Paulo é comum, eu já tive relatos de pessoas que restauraram um Gol GTI, que é o mais cobiçado deles, um Gol GTI hoje num Baidene da vida, entre 150 e 200 mil reais um carro desse. Pela época, por ser um carro único, etc, né? Especialmente aquele azul Mônaco e tal, é um carro que dificilmente você pode andar na rua com ele, por segurança. O cara encosta armado e leva o carro. Então, ou pelo menos tenta levar, né? Então, eu já tive conhecido colecionador de carro que falou, cara, coloquei esse e tal, comecei a ver a violência, vendi o carro. Não quero correr o risco de sofrer um problema com sequestro, alguma coisa assim, em função de um carro velho. Então, infelizmente, nós temos um Brasil muito crítico, então isso ainda acaba acontecendo. O Monza não é muito essa questão. O Monza ainda você acha muito na rua. Ele vendeu muito. Então você acha muita coisa porcaria, detonada, pela idade, pelo tempo ou pela falta de cuidado, mas ele é menos valorizado. Então, num trânsito em regiões mais nobres, por exemplo, aqui em São Paulo ou em Brasília, quando a gente vai com ele, o pessoal chega a torcer o nariz com os Monzas. Eventualmente com placa preta é um pouco diferente, porque a placa é preta, chama atenção. Agora, nesses aqui que eu não ponho nem placa preta, é só um carro velho andando na rua e atrapalhando o trânsito. É assim que muita gente encara. E esta, para mim, é a melhor estratégia que você pode ter, porque ele não chama a atenção. Então esse é um ponto importante. A outra coisa que é legal, e aí eu posso dizer isso com esses 3 modelos de carteirinha, é que as pessoas não entendem de carro. Mesmo quem acha que entende, não entende. Vou dar um exemplo real. Então eu estou lá andando com este aqui, um Monza 500EF, raríssimo. Ele nunca foi pintado, ele teve poucos reparos, tudo original praticamente, tirando os para-choques em função de colisão. O resto ele está do jeito que ele veio. Eu peguei esse carro com 40 mil quilômetros. Pergunta, o cara... Deixa o cara passar. O cara olha para esse carro na rua e não dá a mínima, porque 99,9% das pessoas não tem ideia de que essa versão surgiu, não tem ideia do que é, não tem ideia se ele é raro ou se não é só um Monza esquisito com aerofólio. É um Monza. Então isso é bom, não chama a atenção. Quando você passa por alguém que entende o 500EF, é diferente. Então é um carro que hoje, a pintura dele original, mas meio gastinha e tal, não chama a atenção. É um carro velho. Quando eu vou com o CCV, que é o mais original deles, ele tá impecável, placa preta, mas ele é um modelo 85 SLE, 2 portas pratinha, saiu muito desse modelo. 1.8 álcool, então não era nem o 2.0 e também não era o gasolina. E também não é o Classic. Conclusão, pela placa preta chama atenção. Ah, o carro placa preta, carro de coleção. A galera entende o que é isso, a maior parte. Mas não entende o valor do carro. Por quê? Porque olha para o carro, a pintura desgastada, em cima do porta-mala ela tá meio opaca, porque era prata, e eu não posso mexer naquilo lá. É a originalidade do carro. então o cara olha e fala, é um carrinho gasto. Só que placa preta, ninguém dá a mínima para ele. Quando eu ando com o automático, 87, 88, 4 portas preto, com uma diferença. O automático, como eu tive colisão séria com ele, fiquei sem porta-mala, tudo, eu fui obrigado a reformar o carro inteiro. E naquele momento eu tive que fazer uma escolha. A parte traseira ficou totalmente nova e não tinha jeito, e a parte dianteira, até a última porta, estava com a pintura já meio gasta. Não gasta a ponto de acabar o verniz, mas estava detonado, até porque eu resolvi pintar aquele carro uma época, já estava ruim mais ou menos a pintura, pus na minha garagem na praia e eu pintei. Ficou uma bosta. Não façam isso. Enfim, aí eu fiz essa besteira, o carro era meu, eu falei, se der merda, depois eu mando pintar. Foi o que acabou acontecendo. Quando ele teve a batida, eu aproveitei, além da reparação de lataria, né, teve que trocar um monte de coisa, eu falei, eu vou aproveitar, vou reformar o carro, já que eu vou ter que desmontar ele inteiro, né, desmontou mesmo, tirou vidro, tirou porta, desmontou o carro, pinta tudo de novo, só que agora lixa tudo, tira a porcaria que eu fiz com a pintura,
faz do jeito certo, só que aí põe coisa moderna. Põe wash primer, depois põe PU. Então fiz tudo. E eu aproveitei e tirei aquelas frisos, aquele monte de plástico que a GM foi colocando nos modelos conforme os anos se passavam. Eu deixei ele pelado, sem nenhum friso, nenhuma inscrição sobre Monza, Chevrolet, nada. Só na grade e no painel traseiro, onde eu coloquei de chapa o logo da GM, o Chevrolet manuscrito, como se fosse num Opala, e o símbolo Automatic, também do Opala, perto da placa. Então, modelo personalizado. Tampei os respiros aqui da coluna C do carro, deixei ele como se fosse uma coisa só, e tudo em PU. PU, meu amigo, tinta nova, é um brilho que você fica olhando e fala, nossa. Então, o que eu quero dizer com isso? É um carro reformado, para o olhar de um colecionador não vale nada, porque é um Monza reformado. Para o olhar do cara que está aí na rua, ele olha aquele Monza e fala, nossa, por que você... É comum isso no trânsito. Por que você não pôs a placa preta? E quase que eu respondo, porque ele não tem nada original. Nem a tinta é original desse carro. Só a parte interna e tal, motor retificado, tudo diferente, tudo adaptado. O que é original dele? A carcaça, né? E aí o cara não entende isso. Ele entende que carro brilhando e um carro velho brilhando é um carro de coleção. Então tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes você compra um carro, eu agora estou mais tranquilo na vida, quero comprar um carrinho de coleção, quero comprar um carrinho antigo para me divertir. Nenhum problema com isso. Só que aí você vai comprar o quê? Um todo invernizado em PU. Você não tem ideia das maracutaias que as pessoas fazem reformando o carro e vendendo gato por lebre. Fusca então, cara, Fusca de 100 mil reais, que é lasanha pura. Pé direito com massa, tá tudo detonado, você não sabe o que tem embaixo dele. A não ser quando você pega um carro com procedência, era de um único dono, você puxou a ficha dele, ou você foi em uma loja que cobrou por isso. Então você vai numa Brunelli e compra uma grana, 120 mil, um Fusca, né? Ou você vai, por exemplo, num cara, naquele rapaz do interior, eu esqueci o nome dele, eles adaptam, inclusive fazem homologado pelo Inmetro, Fuscas conversíveis, esqueci realmente o nome dele, cara. Tem uma fábrica, ele tem um canal no YouTube grande até. Enfim, é um carro de 120, 150, 160 mil reais. Enfim, ali você tem a certeza que foi tudo feito do zero. Desmontou tudo, fez tudo novo, etc. Ou vai na Volkswagen, num Baidene, que é o que faz o Gol GTI, é especialista em Gols, Saveiros e tudo. Então, isso custa dinheiro. Por quê? Porque a hora homem, o preço de um carro antigo, bem feito, ele é tão caro. Por quê? Por exploração? Pode ser também. Mas muitas vezes é pelo estado de conservação, quando ele realmente está intocado, né? E o cara compra para coleção. Ou muitas vezes é pela restauração que foi feita. Muitas vezes a restauração deixa o carro bem melhor do que quando ele saiu da loja. É isso aí. A tinta é melhor, os componentes são melhores, o motor está melhor, tudo com tecnologia moderna, respeitando a tradição do carro. Isso custa. E tem mais um detalhe. Quem trabalha direito com restauração não trabalha em linha de produção. Ele até pode colocar na empresa dele uma mini linha de produção, porque ele lida com isso e tem muitos funcionários. Mas assim, é um trabalho com uma cara de linha de produção 100% artesanal. Vai ter um cara mexendo, controlando, mudando o frisinho de lugar, regulando se o velocímetro está assim, está assado, o botãozinho. Então, é uma personalização. Então, o que você está pagando ali não é o preço do carro como se fosse uma tabela. O que você está pagando ali é a hora homem de trabalho daquele profissional ou daquela empresa. E isto custa dinheiro. Quanto que deve ganhar um restaurador de carro? Não o dono, o cara da funilaria. Tem que ganhar bem, porque esse cara você não acha em qualquer esquina, né? Tem muita porcaria que se mete a ser funileiro e não entende nada e estraga a chapa. Então, um cara desse que trabalha com paciência e deixa impecável, quanto melhor eu trabalho na chapa, menos eu trabalho na massa, né? Melhor fica o resultado final pós-pintura. Então, esse tipo de coisa é a peso de ouro. Um profissional deste, você não acha em qualquer esquina, porque a mão dele está moldada a fazer coisa com qualidade. Não é uma máquina fazendo, apertando o botão e sai pronta na impressora laser. Você entendeu o detalhe? Isso custa. Por isso o carro antigo custa muito. É isso. Então estamos aqui fechando na rua Estados Unidos. O 500EF hoje eu fiz um limpa-contato no borne do sensor do cabeçote de temperatura. E milagrosamente eu acho que ele estava com alguma mudança de resistência, porque o carro não passou do meio até agora. Ventoinha ligada, limpei contatos no contato macho-fêmea do eletroventilador. E foi isso que eu fiz hoje.
Viajamos para a praia nesse final de semana e aqui no trânsito ele tá indo bem. Galera, é isso. Depois eu falo um pouco mais à noite. Vamos!